pessoal vai entrando. Boa tarde, pessoal. Eu e o Vinícius somos administradores do grupo Todos por Santa Rita e, como sempre, a gente levanta alguns questionamentos para debate, colocamos as nossas opiniões e esse vídeo aqui é para falar sobre um assunto que é do interesse de todos, que é a Copasa. Antes de começar o assunto da Copasa, eu queria dizer a vocês, cidadãos, que se manifestem sempre. Através da manifestação e da opinião pública, a gente consegue tirar muito político, muita pessoa que está acomodada em seu cargo para começar a se manifestar e fazer as suas obrigações. Outro ponto que eu queria falar é sobre o projeto que não foi aprovado na Câmara nessa segunda-feira, dos vereadores Binho, Tatinha e Labruna. Infelizmente o projeto não foi aprovado, mas conseguiu-se muito mais do que se pretendia com a reprovação desse projeto, que foi tirar da zona de conforto e fazer com que algumas pessoas do meio político que não se manifestavam, se manifestassem sobre esse assunto. Principalmente em relação à CPI pessoal. Da Copasa, que ficou um bom tempo, acreditamos nós, engavetada, sem ninguém chegar ali e levar esse assunto à tona novamente. Então, novamente, parabéns aos 3 vereadores que tiveram o projeto reprovado, mas que acabou gerando algo muito positivo, que foi desencavar a CPI da Copasa, que estava quieta há todo esse tempo. E tirar da zona de conforto também, do silêncio, alguns políticos que não se manifestavam de forma alguma. Vou deixar a palavra agora com o Vinícius, que tem algumas coisas importantes a dizer. Então, gente, boa tarde para todos, né? Eu acho interessante, né? Geralmente esses debates, essas lives, né? Para que a gente possa junto, né? Cobrar os direitos, né? Que são os direitos nossos, dos cidadãos santarritenses. Eu acho interessantíssimo, né, tudo que aconteceu, o projeto que foi colocado na Câmara na segunda-feira, né, independente se o projeto é ruim, se é péssimo, mal, se é excelente, né, através desse projeto que entrou na segunda-feira foi desencadeado, né, a famosa CPI da Copasa, aquela CPI que foi feita, que foi gasto muita grana, né, que estava parada, né, pelo que eu fico sabendo, pelo que eu sei, foi constatada diversas irregularidades nos serviços prestados pela empresa Copasa, né? Tanto a água suja que a gente recebe quase todos os dias, né? Os péssimos serviços que são prestados, né? Nas ruas, né? As obras que geralmente vão lá, abrem um buraco e aquele buraco fica lá por uma semana, 2 semanas. Poluição do rio e muitos outros, né? O importante é que esse projeto, né, essa CPI que era fundamental, que muita gente brigou na ocasião, que a gente começou, né, através de reuniões, né, do grupo Todos por Santa Rita, né, umas reuniões que a gente fazia lá atrás da rodoviária, né, a gente geralmente quem que participava dessas reuniões, né, os vereadores foram o Alexandre Labruna, né, o pastor Binho, o Tatinha, né, o vereador Tatinha, o Flávio foi em uma das reuniões e muitas pessoas aqui de Santa Rita, né, o José Leandro, que é administrador de um outro grupo, Rogério Nora, né, participava bastante pessoas, o Carlos Henrique, né, um amigo, né, o Carlos Henrique Tricolor, né, torce com um timinho ruim, mas fazer o quê? Então, através dessas reuniões, né, a gente conseguiu que fosse implantada em Santa Rita a CPI da Copasa, né? Ou seja, através de manifestação. Através de manifestações da população, né? Manifestações populares. Então, eu penso assim comigo, independente do projeto, né? Voltando lá, se o projeto foi ruim, o projeto que entrou agora na segunda-feira. Não tem nada a ver com o projeto da CPI. O projeto da CPI é um, né? E o projeto que entrou segunda-feira foi outro projeto, né? Mas interessante é o seguinte, houve 4 vereadores que votaram a favor, né? E 8 vereadores votaram contra, né? E o presidente da Câmara não votou, né? Não vota, só no caso de empate. Então o projeto foi recusado. Mas através desse projeto voltou à tona o assunto CPI. Eu acho que todos nós
sofremos com alguma falha da Copasa, né? Geralmente a água cara que a gente recebe, são as contas absurdas que a gente recebe em casa, né? Essa taxa de esgoto abusiva que a gente não consegue entender até hoje o motivo, né? O motivo real que é cobrado isso, porque tem muitas ruas aqui na cidade que não existe esse tratamento. Sei de casos que os moradores entraram com processo contra a Copasa e ganharam a causa da Copasa, né? Então acho que não é justo que a CPI fique parada por bastante tempo, já que houve, né? Como que fala? Comprovação que os serviços são de má qualidade, né? Foram constatados isso. Houve o investimento, houve o gasto, sim, houve, mas foram constatados várias irregularidades, né? Eu acho que tem que dar fim nisso, gente. Eu acho que a gente precisa de uma resposta. A gente precisa agora sim da união dos vereadores, né? Houve esse racha, né, com relação a esse projeto, houve o racha com relação ao projeto. 8 votaram contra, votaram contra. 4 votaram a favor, votaram a favor. Mas eu acho que agora precisa de união de todos esses vereadores. Porque eu acho que o assunto principal, o assunto do interesse de toda a população santarritense é que seja resolvida essa CPI, né? Precisamos saber se a Copasa vai ser multada, se a prefeitura vai retirar, vai cancelar o contrato com a Copasa. A gente precisa saber se a taxa de esgoto vai sair das contas de todos os moradores aqui de Santa Rita. Que a Copasa faça o básico, que é cumprir o acordo do contrato. Com certeza. É o básico do básico. Boa tarde, Gabriel. O Gabriel hoje ele está viajando, né? Tá para Heliodoro, ele não pôde participar da live. Seria interessante, né? Ele como administrador aqui, mas a gente precisava fazer essa live hoje, porque a gente não aguenta mais, gente. A gente precisa de um respaldo, a gente precisa do respaldo da prefeitura, dos vereadores, a gente precisa de uma decisão. A gente precisa saber o que vai acontecer. Porque ficar nesse lenga-lenga, empurra para um, empurra para o outro, é culpa de um, é culpa do outro. Porque tem a seguinte situação, disseram que o projeto que foi reprovado na Câmara nessa segunda ia criar expectativa no cidadão. O que foi a CPI da Copasa? O que ela criou no cidadão? Que expectativa maior de uma CPI que se calou, que ficou quieta? Então eu acho que criar expectativa por expectativa, eu acho que a CPI criou uma expectativa muito mais danosa ao cidadão do que o projeto, a boa intenção que os 3 vereadores tiveram na Câmara. Expectativa por expectativa, a CPI decepcionou muito mais do que o que os outros vereadores tentaram fazer nessa segunda-feira. Os 3 vereadores que entraram com o projeto. Exatamente. E o vereador que foi favorável ao projeto. Uma outra coisa também que eu queria falar é que muitos vereadores estão associando a questão da água suja a lavar roupa, a lavar casa. Gente, a água não é só usada para lavar roupa, ela é usada para higiene pessoal. Então, como eu vi um vereador falando agora há pouco em um vídeo, se ele acha que a água não é legal para lavar roupa, que dirá para você tomar banho, para você lavar o seu cabelo, para você fazer comida, para você dar banho no seu filho. Imagina um recém-nascido. Então, se não é legal para um tecido, para um pano, que dirá para o corpo humano? Então, acho que nessas argumentações, em querer amenizar a situação, acaba deixando a coisa um pouco patética, para falar a verdade. Acho que esse que é o termo. Se não é legal para lavagem de roupa, é muito menos para o consumo ou para a higiene pessoal, que todo mundo faz uso dessa água. Então, gente, a gente não está aqui para discutir com relação se o projeto que foi apresentado na segunda-feira, se ele foi inconstitucional ou inconstitucional. Desculpa, tá, gente? A gente não está aqui para discutir isso. A gente está aqui para saber pedir a união e pedir que seja resolvido de uma vez por todas esse assunto Copasa. A gente precisa de uma definição. A gente não pode ficar toda vez que a gente vai lá na caixinha do correio pegar é aquela paulada que a gente toma nas costas. A gente vai lá quietinho, devagarinho buscar a conta. Não, dessa vez vai vir mais barato. Dessa vez a gente economizou em casa. E na hora que a gente chega lá, parece que a gente tomou umas 3 pauladas nas costas. Porque quem aguenta pagar 300, 350, 180, 200 reais, pagar a água 90 reais e mais 90 reais de uma taxa de esgoto que não existe. E as reclamações sobre a Copasa não é exclusividade das pessoas de Santa Rita. Qualquer um que entrar no Google e fizer uma pesquisa rápida vai ver que várias cidades têm reclamações muito parecidas com a nossa em relação
ao serviço prestado pela Copasa. Eu acompanhei, né? Eu até mostrei para o Michael, a gente acompanhou alguns vídeos, né? Dos vereadores que votaram contra o outro projeto, né? Que entrou na segunda-feira. Gente, para com isso. Entra em acordo. Né? Se o projeto era ruim, deveriam vocês entrarem com uma emenda. Tá melhorando o projeto que foi apresentado. Né? Eu acho que briga. Pra que isso? Quem que vai ganhar com isso? Se a gente for analisar a coisa de uma forma séria, a gente tem que entender que, a gente não... que haviam 9 vereadores calados esse tempo todo em relação à Copasa, vereadores com mais de um mandato, que nesses mandatos passados deles não fizeram absolutamente nada em relação ao assunto da Copasa, e 3 vereadores tiveram a boa iniciativa, a boa intenção de querer fazer algo. Então eu acho que numa situação onde ninguém faz nada e poucos tentam fazer algo, mesmo que com algumas falhas, acho que a gente tem que olhar para esses poucos que tentam fazer o melhor mesmo que haja falhas. Então houve um silêncio de muitos e alguns poucos resolveram se manifestar. E como o Vinícius disse, acontece sempre. O que a gente precisa agora no momento é uma união entre os vereadores da Câmara visando um objetivo comum, que é a necessidade de nós, cidadãos. Simplesmente isso daí. Se há vaidade, se há interesses políticos, que isso seja deixado, ou então temos atritos pessoais, que isso seja deixado de lado. E que foque na necessidade do cidadão, que é essa questão da água. Ontem nós publicamos no grupo, né, Vinícius, uma manifestação de 2013. 2013, inclusive com a participação do ex-prefeito. O que ocorreu de 2013 para cá? Absolutamente nada. A CPI que aconteceu, como o Vinícius mencionou, ela ocorreu através de manifestação popular e com a participação de pouquíssimos vereadores, apenas 3. Os mesmos que entraram com o projeto. Que foram lá, debateram com o público, tomaram algumas lambadas, mas que acabou no futuro resultando nisso. Os 3 que participavam anteriormente são os 3 que fizeram o projeto. Então precisa também cessar um pouco esse distanciamento que vocês, políticos, têm do cidadão. Vocês se manifestam muito em época de eleição, ou quando quer fazer algum evento de festa, para fazer aquele palanquinho ali. Vamos deixar essas bobeiras de lado, gente. Vamos deixar isso de lado. Precisa da união de vocês dentro da Câmara. Se um projeto existe falhas, não reprove o projeto, sente todo mundo e aperfeiçoe esse projeto. O tempo que vocês gastaram para reprovar o projeto poderia ter sido utilizado para implementar esse projeto, corrigir as falhas desse projeto, como foi apontado por alguns vereadores, e ter mandado ele para frente. A Copasa que se vire depois. Copasa que se dane, gente. A Copasa que se dane. A gente não pode se danar pela Copasa. Entendeu? A gente sempre... Os prejudicados somos todos nós. São vereadores. Vereadores têm família, né? Tem família em casa, tem pai, tem mãe, tem filho, tem esposa. Todos pagam a conta da Copasa. Entendeu? Acho que as principais pessoas prejudicadas somos nós. Então eu acho que não deve ter atrito, não deve ter briga, não deve ter... A gente sabe que está chegando a época da campanha política, né? 2020 está aí, todo mundo quer se lançar como vereador, ou como prefeito, ou como vice-prefeito, né? Até entendo a posição dos vereadores, mas eu acho que agora não é a hora. Já que foi desencadeado a CPI da Copasa, que a gente tem o resultado, que a gente sabe, né, que foi comprovado que existe falhas no serviço prestado por essa empresa, eu acho que agora tem que unir forças. Tem que unir forças da Câmara Municipal, unir forças com a Prefeitura, com o Prefeito, e sim chegar a um resultado. E principalmente unir força nós, os cidadãos. E os cidadãos. E os cidadãos, com certeza. Nos manifestar. Já foi provado mais de uma vez que as manifestações em redes sociais, elas têm um papel importante. É fundamental isso daí. Então, se você não tem condição de repente, de acompanhar uma sessão da Câmara Municipal, que acompanhe a sessão da Câmara Municipal através da internet, através do Facebook. Se você não tem como ir na Prefeitura se manifestar, que se manifeste em redes sociais. Só não podem ficar calados. Essa manifestação que houve de alguns vereadores fazendo vídeos foi decorrente das manifestações de vocês, manifestações nossas. Ou seja, isso tem resultado sim, gente. Funciona sim. O que não pode é ficar todo mundo calado,
tanto do lado político como do lado da população. Tem que se manifestar sempre. Precisa que haja união entre o legislativo, entre o executivo e principalmente envolvimento e participação do cidadão. Isso aí é essencial. É fato, é essencial. Viu, gente? Então é isso. É um pedido que eu faço, né? Eu acho que toda a população faz aos vereadores. Cada um tem o seu representante, cada um tem um apreço por aquele vereador que elegeu. Então vamos unir forças, vamos acabar com esse tititi, disse-me-disse, brá. Vamos acabar com essa CPI, vamos concluir. A gente precisa de um respaldo, uma resposta. Vai dar certo, não vai dar certo? O que ficou resolvido? Vai ser resolvido? Não vai ser resolvido? Entendeu? Isso que a gente precisa saber. A gente precisa saber para tomar alguma atitude, né? E quando vocês precisarem se manifestar, deixar algum recado para a população, informar a população sobre qualquer coisa, eu acho que é válido vocês usarem as redes sociais, né? Tem muita gente que não pode ir até a Câmara, que não pode ir até a Prefeitura, né? Mas pode estar entrando, às vezes pegar o celular ali e ver o que está acontecendo na cidade. Então, o grupo está aberto para todos vocês, não é isso, Michael? Exatamente, não existe perseguição, a gente não é contra fulano ou cicrano. Simplesmente a gente irá criticar sempre, irá levantar os questionamentos sempre, mas sempre que um vereador fizer algum benefício válido realmente de coração para a cidade, o grupo vai estar aberto para estar expondo esse vereador. A gente não vai fazer campanha para ninguém, mas a gente vai mostrar o trabalho que o cara está fazendo, seja ele quem for. É necessário, viu, gente? É necessário e vamos unir forças, sim. Vamos aguardar, parece que vai ter uma reunião agora entre o Executivo e o Legislativo na próxima segunda-feira, né? Devido às manifestações, né? Importante frisar isso. Vai haver essa reunião, né? Parece que já tem um respaldo, uma resposta, né? Que a Copasa enviou ao município, né? Chegou à Câmara Municipal, né? E agora vai ter que ser definido. A gente precisa dessa definição, né? Essa reunião vai acontecer segunda-feira, né? Provavelmente a gente vai procurar saber qual o horário da reunião, porque a gente não vai poder participar, pelo que a gente queria participar, né? A gente fez um pedido para a gente participar dessa reunião. Parece que não vai ser entre o Executivo e o Legislativo, mas a gente vai estar lá na Prefeitura. Eu não sei se vai ser na Prefeitura ou vai ser na incubadora, não sei onde que vai ser. A gente vai estar na porta esperando. A gente vai estar esperando para saber sobre a decisão, né? A gente precisa de uma resposta. Essa resposta a gente vai precisar saber na segunda-feira para a gente estar passando para vocês. Eu acho que é interessante isso, né? Que todo mundo fique sabendo, fique por dentro do que está acontecendo, né? Eu acho que é um assunto que pega todo mundo, né? Pega todo mundo, é interesse de todos os santarritenses, né? As pessoas que moram em Santa Rita. Então a gente tem que dar fim nisso, gente. Dar fim. Chega, nossa, pelo amor de Deus, quanto tempo que tá rolando essa CPI? Quanto tempo que a gente não tem uma resposta, né? Tá na hora. E se não tivesse acontecido o que ocorreu na Câmara nessa segunda e na segunda da semana passada, eu garanto para vocês que ia estar tudo em silêncio novamente. Ia estar todo mundo quieto. Então aproveitar a situação, aproveitar essa deixa que o assunto foi trazido à tona novamente. E cobre, você cidadão, cobre o seu vereador, você votou no cara, cobra ele. É tua obrigação, nem é teu direito cobrar o teu vereador, é tua obrigação cobrar o seu vereador. As pessoas que estão chegando agora aí, gente, a gente estava falando aqui com relação ao assunto Copasa, né? Sobre a CPI, sobre o projeto que foi votado segunda-feira, que foi recusado, né? Que foi reprovado pela Câmara. Né? Nós acompanhamos alguns vídeos aí de vereadores, né? Se manifestando com relação da forma que foi colocado o projeto, né? Às vezes com críticas, né? Mas eu acho importante o seguinte, através desse projeto, independente ele seja como foi, né? Se foi vago, né? Se não foi extenso, eu acho que deveria ter emendas. O importante que foi feito, né? No momento em que ninguém dentro da Câmara, infelizmente, estava fazendo algo sobre o assunto. Porque o assunto Copasa em Santa Rita, infelizmente, acabou.
ninguém fala, ninguém comenta, a não ser o cidadão santarritense, né? A gente não vê vereador se manifestando, a gente não vê projetos com relação a isso entrando. Não há manifestação, né, por parte da prefeitura também. Não há manifestação, não há um respaldo, não há... Gente, a situação da Copasa está assim e está assim. A gente vai fazer isso e aquilo. Mas a gente não ouve, a gente não tem acesso a essas informações. E a gente precisa, porque é a gente que dança com isso. Entendeu? Então, gente, façam valer o poder, né, da cobrança de vocês, tá? Da cobrança de vocês. Agradecer novamente aos vereadores, tá, que entraram com o projeto, o vereador que votou a favor do projeto. Também vou agradecer os que votaram contra, porque através desses vereadores que votaram contra, a CPI foi desencadeada. E você, cidadão, com essa votação contra que houve, você se manifestou. E a sua manifestação em redes sociais gerou hoje a manifestação de vereadores que estavam calados há um bom tempo e fez essa situação movimentar. Então pensa no poder que você tem na sua mão, cidadão. A gente acha que às vezes, a gente recebe muita crítica, às vezes, os reclamões. Não, é um termo muito baixo, reclamões. É questionar, é cobrar, é levar o assunto com inteligência, é mostrar a situação. Isso funciona. Reivindicações sempre. Gente, uma boa tarde para vocês. Obrigado aí por acompanhar a live, tá? Obrigado mesmo, tá? Todos vocês aí. E vamos ficar juntos. Se for necessário, vamos fazer manifestação, vamos movimentar a cidade, vamos parar essa cidade, mas a gente precisa de uma resposta, né? Vamos aguardar segunda-feira a decisão, essa reunião que vai haver entre o executivo e o legislativo, né? E conforme for, dependendo da posição que a gente vai ter com relação a isso, a gente vai para as manifestações. Porque a gente precisa, cara. A gente precisa resolver isso. Muitos de nós e muitos de vocês, na eleição para presidente, votaram esperando uma mudança para o país. Não adianta mudar o país e você não tentar mudar a cidade que você mora, porque o país pode deslanchar, pode ir para frente e virar país de primeiro mundo. Mas se a sua cidade não for bem administrada, se não houver fiscalização em tudo, o país cresce, a cidade continua estagnada, como infelizmente Santa Rita do Sapucaí está estagnada já há um bom tempo. Então você que votou querendo mudanças para o país que você mora, no estado, começa também a se movimentar para tentar mudar a cidade que você mora. Isso é possível, isso é viável. Não adianta mudar Brasília, não adianta mudar em Belo Horizonte e Santa Rita continuar do mesmo jeito, gente. Fala, Zé Leandro, tudo jóia? Então eu acho interessante isso. Vamos cobrar, vamos manifestar, vamos aguardar uma posição dos vereadores, vamos aguardar uma posição do prefeito, né? Essa reunião tem tudo para dar certo, tem tudo para visar o bem-estar do cidadão com relação a essas contas abusivas que a gente recebe, esse desserviço da Copasa, né? Então vamos aguardar, tomara que dê tudo certo, a gente está torcendo aqui para dar certo. Isso aqui é interessante para todos nós, né? Não é só para um, é para todos, né? Eu acho que a união agora no momento, a união de todos vocês no momento é o essencial para Santa Rita, né? União entre todos os vereadores e o executivo. E a gente está aqui para dar força também, né? Nas coisas boas para a cidade, toma pancada, né? Também. Não, nas coisas boas para a cidade, a gente está junto, né? Que tome pancada, né? Que tome, não tem problema, gente. Pode xingar, pode pular, pode espernear, mas a gente está junto. A gente quer o bem da cidade. Então eu creio que essa reunião tem tudo para dar certo. Né? A gente vai estar na expectativa, vamos estar lá no dia da reunião e queremos saber sim, né? Queremos saber sim o que foi resolvido, o que vai ser resolvido, qual que é a posição que a Prefeitura e a Câmara Municipal têm a dar para todos os cidadãos santarritenses. E aí sim, a gente vai decidir se daqui para frente a gente vai fazer manifestação ou não. A gente só não vai aceitar... Se for necessário, a gente vai pra rua, gente. A gente só não vai aceitar mais mentiras e desculpinhas farrapadas. Isso aí não será mais tolerado. Enfim, chega de enrolação, chega de conversa fiada. As pessoas não são burras, as pessoas não são bobas. As pessoas estão mais ativas hoje devido às redes sociais. Então acho que o que precisa é
o excesso agora de transparência por parte de vocês, políticos, porque vai ter cobrança se ficar só na conversinha. Chega de piada com a cara do cidadão. Chega. Gente, uma boa tarde para vocês aí. Valeu aí por acompanhar e estar com a gente aqui até o final dessa live. Uma boa tarde para todos aí. Tamo junto para o que deve para o que precisar, né? Tanto com vocês, um compromisso que a gente faz com todos vocês, né? Com os próprios políticos da cidade, né? No que for bom para Santa Rita do Sapucaí. Tá joia? Um grande abraço aí. O Grupo Todos por Santa Rita é um veículo para todos. De comunicação para todos, inclusive para os vereadores, para os políticos, né? Inclusive para todos vocês. Eu acho que vocês deveriam participar mais do grupo, responder mais os questionamentos, estar junto com a população, né? Eu acho que seria interessante, né, Maicon? Totalmente. Nós chamamos, convidamos, intimamos várias vezes vereadores e políticos para o debate público, de uma forma saudável. Enfim, está aberto, continua aberto esse convite, seja para o assunto que for, e se manifestem em redes sociais. Não se manifestem políticos apenas na hora que o cinto aperta ou na hora que o povo cobra. Isso aí é o que é o problema. Tenham sempre contato com o cidadão. Manifeste sempre, o grupo está aberto, está à disposição. Se caso vocês quiserem participar de alguma live, deixar algum pronunciamento no grupo, está usando o espaço do grupo, o grupo está aberto para todos vocês, né? O que a gente quer, o que queremos, eu acho que isso aí é de todos, é o bem comum de todos, né? De todos os santarritenses, e que esses assuntos sejam resolvidos, porque chega de enganação. Esse assunto Copasa já passou dos limites, né? Já passou dos limites. Cidades que começaram um processo pós Santa Rita, até às vezes pegaram como espelho Santa Rita do Sapucaí, já tiveram conseguiram resolver tudo. Conseguiram resolver tudo através de multas, através da retirada da taxa de esgoto, através da quebra de contrato. Eu acho que a gente precisa disso, uma posição final. Porque simplesmente ninguém paga uma provedora de internet, ninguém paga um prestador de serviço, um pintor, um pedreiro, seja o que for, que não cumpre com o acordo. Acho que é o simples, independente de ser uma empresa do porte da Copasa, que tem um acordo feito com a Prefeitura Municipal, eu acho que a essência da coisa é a qualidade da prestação de serviço. Então acho que é o básico, independente da burocracia, independente de ser assuntos políticos, é o básico, é a prestação de serviço com qualidade. Ninguém aceita, como eu disse, uma provedora que não te fornece a internet adequada, ou o pedreiro que você contrata que enrola no serviço e não te entrega o serviço. Ninguém, nem vereador, nem político, nem cidadão, ninguém mantém um profissional desse. Ninguém mantém um acordo, um contrato com um profissional desse. E com a Copasa não tem por que ser diferente. Não é mais bonita, nem melhor do que ninguém. É apenas uma empresa, a única empresa, infelizmente. A gente pode comparar a Copasa com a Vale, né? Exatamente. É da mesma safra. Exatamente. Né? Prejudica do mesmo jeito e tem que ser cobrado do mesmo muitas jeito. vezes empresas do porte da Vale do Rio Doce ou empresas do porte como a Copasa, pagar multa para eles é ilusório. Tanto faz ele pagar uma multa de X valores. Mês que vem ele está com esse valor que ele pagou de multa já reposto no caixa dele. Então vai pagando multa, mas continua prestando o péssimo serviço. É igualzinho a Vale do Rio Doce, já matou pessoas, já causou dano ambiental pra caramba, paga a multa e continua na mesma. Então só pagar multa, infelizmente, não resolve. Vladimir, mês passado veio 300 reais de conta. Quem que aguenta isso, gente? Se não existisse a taxa de esgoto, essa taxa de esgoto que é mal cobrada, né? A gente volta a falar, não existe, não tem como, né? Essa taxa de esgoto abusiva, a conta do Vladimir viria no máximo 150 reais. Porque fora os 300 reais, nós temos em Santa Rita aluguéis muito alto, nós temos um salário muito baixo e falta de emprego. Então, para um pai de família, para uma pessoa mais carente, se torna muito difícil, viu? Se torna quem é mais pobre, quem vive mais na periferia, sente muito esse valor que é cobrado pela Copasa. E fora o valor ser alto, a qualidade do serviço prestado é muito baixo. Gente,
Chega, né, Marcos? Tá bom senão por a gente aqui, não né? para de Então tá falar. jóia, senão a gente não para. Gente, uma Membros, boa tarde. boa noite, boa tarde para vocês e fiscalize e cobre o seu vereador. É importante isso. E vamos dar um apoio agora, né? Eu acho que o apoio agora é necessário. Sim. Até segunda-feira na reunião, né? Espero que saiam de lá com uma decisão legal para todos nós. Tá joia, gente? Uma boa tarde para vocês aí. Fiquem todos com Deus aí. Boa tarde e abração a todos. Um abração a todos.